Boa noite, pessoal. Nós vamos começar essa aula então falando sobre os sistemas de amortização e existem 5 modelos que eu vou estar explicando para vocês. Hoje, na aula de hoje, eu vou falar dos 3 primeiros e deixo para a próxima aula para falar dos 2 últimos, tá? Assim a gente divide a aula em 2 partes. Amortizar significa liquidar uma dívida. Então, toda vez que você pensar em liquidar uma dívida, então o pagamento do carro lá em 36 parcelas, vai lá na Casa Bahia e compra os móveis da casa inteira em 48 parcelas. Vai lá Casa Própria e compra em 20 anos. Tudo isso acaba gerando uma dívida grande, longa e que vai sendo amortizada com o tempo. Então, conforme você vai pagando, a dívida vai diminuindo, tá? Então, o conceito de amortizar está nesse sentido, de você ir diminuindo, reduzindo uma dívida longa para até quitar, né, um bem qualquer, tá bom? Existem vários tipos de amortização, a gente vai falar de 5, como eu já mencionei no começo da aula, 3 deles hoje, e o primeiro que a gente vai falar é sobre o sistema de pagamento único, tá? Aqui o sistema, o devedor salda a sua dívida total num único pagamento, tá aquela história. A pessoa empresta alguma coisa hoje e fala que vai pagar daqui 2 anos, daqui 3 anos. Mas quando pagar, paga de uma vez, o montante total, tá? Esse tipo de sistema nada mais é do que um sistema de juros compostos, tá? Ele é muito comum, coloquei para vocês aqui em letras de câmbio e títulos de descontos em banco, tá? Descontados em banco. Como que é usado? Usando a famosa fórmula de juros compostos que vocês já aprenderam comigo lá 2 meses atrás. FV igual a PV mais E elevado a N, tá? Então, a forma de calcular aqui é muito simples, não tem segredo, tá? Eu trouxe aqui a tabela, eu peguei do meu livro, para vocês entenderem um exemplo qualquer, onde aqui a pessoa emprestou 500 mil para pagar 5 meses depois, ó, tá? A taxa de juros aqui era de 5%, porque os juros foi 25 mil de 500 mil é 5%. Então, repara que os juros ele vai andando durante o período, tá? Juros compostos, então, 5% de 500 mil é 25 mil, aí a minha dívida deixou de ser 500 e passou a ser 525. Aí, 5% de 525 é 26 mil, é 50. 525 mais o 26 mil, 551. 5% de 551 é 27 mil. 27 mais 551, 578 mil. 5% de 578 é 28.900. 28.900 mais o 578 deu R$ 607.753,13. E aí 5% disso, R$ 30.387,65, que somado aos 607 vai dar R$ 638.140,78. Então, aqui pela tabela, você consegue ir fazendo passo a passo durante um período, 5 meses, uma taxa de juros de 5%, um empréstimo de 500 mil. Se eu jogasse isso lá na fórmula, tá? Eu ia colocar aqui, então, 500 mil, 1 mais 0,05 elevado a 5. Fazendo o cálculo, eu chegaria no mesmo valor aqui de R$ 638,00. 638 mil, credo, R$ 140,78, tá? Então, eu tô mostrando para vocês passo a passo como é que se portou esse cálculo e pela fórmula também, tá? A gente vai estar fazendo outros exemplos depois, daqui a pouco, mais para frente. Aqui eu tô explicando para vocês, então, o que eu acabei de fazer com vocês, tá bom? 5%, quanto foi valorizando, até chegar no 6º mês, tá? Um outro modelo que a gente vai estar falando hoje é de pagamentos variáveis, tá? Que é muito usado aqui no conceito do cartão de crédito, tá? Aqui é quando você tem uma dívida e você não tem um valor fixo para pagar todo mês para a pessoa, ou todo período, se for bimestral, seja lá o que for. E aí você combina com ela, ó, tô devendo 10 mil, então é o seguinte, no primeiro mês eu vou pagar, dos 10 mil eu pago 2, no segundo mês eu pago 5, no terceiro mês eu pago 4. Então, assim, somando vai dar lá o valor final do que você está devendo, mas você não paga tudo igualzinho, dividido em 5 parcelas iguais, 10 parcelas iguais. Você combina, tipo assim, no final do ano eu tenho 13º, então eu vou pagar o dobro. Daí em janeiro não tem dinheiro, eu vou pagar só um pouquinho. Então é quando você combina com a pessoa pagamentos variáveis diferentes, valores diferentes durante o período até quitar essa dívida, até terminar a amortização dela, tá? Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, aqui onde eu tô devendo 300 mil,
pensei em pagar essa dívida em 5 meses. E aí aqui eu falei quanto que eu ia pagar em cada um dos meses. Ó. No primeiro mês eu vou pagar 30, no outro eu vou pagar 45, 60, 75, 90. Quer dizer, eu vou começar pagando pouco e vou aumentando. Isso aqui era esse exemplo. Eu poderia começar pagando mais e pagar menos depois, começar pagando pouco, melhorar, depois piorar de novo, diminuir de novo. Pagamento é variável. O quanto você combinar, você vai ter que dar conta depois. E é esses valores mais juros. Por isso que o cartão de crédito é tão tenebroso. Vamos entender como é que funciona, então, o pagamento de um cartão de crédito, numa situação, exemplo, cartão de crédito. Então, por exemplo, aqui, ó, estou devendo 300 mil e falei que eu ia pagar 30, 45, 60, 75, 90. Tá aqui, ó, 30, 45, 60, 75, 90. Certo? Ok? E aqui eu estou dizendo que eu vou pagar, que a taxa de juros é de 4%, tá? Então, 4% de 300 mil é 12 mil aqui de juros, ó. 4% tá aqui, de 300 mil, é o 12. Quanto que eu vou pagar quanto que eu vou pagar nessa primeira vez aqui? Não é 30 mil. Eu disse aqui agora, ó, 30 mil mais os juros. Então, eu vou pagar os 30 mil que eu combinei, mais os 12 mil, que é 4%, conforme foi mencionado aqui, dos 300 mil. Então, 12 mais 30 dá 42 mil. Só que olha o detalhe aqui agora, gente. Na hora que for amortizar a dívida aqui, não faz 300 menos o 42 que você pagou. Faz 300 menos o 30 que você combinou. Essa é a grande jogada aqui para quem está recebendo essa grana. Tá? A pessoa paga 42, mas só amortiza 30. Ok? E aí segue. 4% de 270 mil é 10.800. Eu tinha combinado lá atrás que a segunda parcela ia ser de 45 mais juros. Então, 45 mais 10.800 dá os 55.800. Só que na hora de amortizar aqui, ó, não faz 270 menos o 55, faz 270 menos o 45, que vai dar 225. Chorem, mas é assim. 4% de 225 é 9 mil. Aí eu combinei que no terceiro mês ia pagar 60 mil mais os juros. Então, 60 mais o 9, que vai dar 69. Só que na hora de amortizar, 225 menos 60, não menos 69. 225 menos o que foi combinado apenas, tira os juros, 165. 4% de 65 é 6.600. 6.600 é os juros, mais os 75, lá que eu tinha combinado, mais os juros, vou pagar 81.600. 81.600, tá bom, é o que eu paguei, mas na hora de amortizar, o 65 menos 75, que vai dar 90. 4% de 90 é 3.600, que é os juros, mais o 90 que eu havia combinado, vou pagar 93.600. E aí, 90 mil menos o 90 vai dar zero. Aqui nesse modelo, o legal é que dá para vocês tirarem a prova. Sempre vai dar zero. Se não der zero, vocês apaguem e comecem de novo, que tem alguma coisa errada, tá? Bom, aí eu vou somar aqui quanto eu vou pagar no final das contas. E eu paguei no final das contas de 300 mil que eu devia, 342 mil foi o pagamento final desta dívida. Então, repara que você paga o valor aqui com os juros e ainda na hora de amortizar, não amortiza o pagamento, amortiza apenas o saldo que havia sido combinado, que está faltando a ser pago, tá? Totalizando o pagamento final da sua dívida, aí seja ele qual for, tá? Pensem nisso do cartão de crédito, uma taxa de 12% e 13% ao mês, é triste, tá? A gente ficar devendo cartão, não fiquem devendo cartão, tá? Aqui eu estou explicando então para vocês em palavras o que eu acabei de falar, mostrar para vocês no vídeo. E o último de hoje, o sistema americano, tá? Nesse tipo de amortização, o devedor pagará durante cada período apenas o valor dos juros. E no final, ele paga o montante final total, tá? Esse também é bem simplesinho. E esse aqui, gente, a gente vai usar, na verdade, a taxa de juros simples, tá? É bem fácil também. O que eu faço aqui, ó? Pus a tabela. Tô devendo 400 mil, tá? Aqui nós estamos com a taxa de juros, que eu vou estar pagando 12 mil em relação àquilo dali. E aí, repara, se a taxa de juros é essa, eu vou pagar, e durante 5 meses é minha dívida, eu só vou pagando juros por mês, ó, 12, 12, 12, 12, tá? Então, eu tô só pagando aqui, eu tô com uma taxa de juros de 3% aqui, certo? Porque 3% de 400 mil
seria 12 mil. Então, como foi por 5 meses aqui a minha dívida, então eu só pago os juros durante os 4 primeiros meses. E no último mês eu pago os juros, a taxa de juros, mais a dívida em si. Se eu emprestei 400 a um juros de 3%, por 5 meses, eu fui pagando juros, paguei apenas juros. Só que no último mês eu pago o valor total mais os juros daquele mês, dando aqui o valor final nesse exemplo de 460 mil, tá? Então aqui, como eu tô dizendo aqui, ó, taxa de 3% por 5 meses, 400 mil. Então aplica essa taxa de juros de 3 no valor de 400. Então o que eu expliquei para vocês agora há pouco, tá? Então, quando vocês quiserem, não, se vocês tiverem que fazer algum tipo de cálculo pensando no sistema americano, vai ser aqui pelos juros simples. Vocês podem usar também aqui a fórmula J igual a PV vezes I vezes N, se quiserem, tá? Para fazer direto aqui. Aqui seria J igual a 400 vezes 0,03 vezes 5. Você chegaria no resultado de 60, que é os juros, e aí 400 mais 60, né, que é o PV mais J, seria o seu FV, que é o valor final, tá? Então, por aqui a gente vai terminar hoje, e aí vocês vão estar fazendo os exercícios que eu vou deixar propostos para vocês aí, dentro desses 3 exemplos apenas, tá bom? E na aula que vem eu começo com vocês a partir daqui da Price e a SAC, tá? Reparem que essas duas são mais complexas, ó. Então, por isso que eu vou deixar essas duas para a próxima aula, tá bom? Eu vou ficar com esses 3 que são bem simplesinhos e básicos. Espero que vocês tenham entendido. Para a aula de hoje, com os exercícios também bem simples, ok? Então, um abraço a todos, boa aula, boa realização de exercícios. E eu também vou estar já computando nota para... Não, hoje eu não vou computar nota ainda, porque nós estamos na primeira aula, esquece. Hoje vai ser só para treinar mesmo, tá bom? Um abraço a todo mundo, então. Tchau, tchau.